você é um programador iniciante ou simplesmente um estudante de programação, muito provavelmente você já travou na hora de tentar fazer um código. Então você foi lá, assistiu uma videoaula, assistiu um projeto, entendeu tudo o que estava acontecendo, mas aí na hora que você foi tentar fazer sozinho, você simplesmente travou e não conseguiu nem passar da primeira linha. E isso é totalmente normal, tá? Todo iniciante passa por isso, todo estudante passa por isso. Mas isso não pode ser algo que vai perdurar na sua carreira. Então, acontecer isso no começo é uma coisa. Mas se você já está estudando programação há 6 meses, há 1 ano, e você ainda está travando na hora de tentar desenvolver um projeto, cara, tem algo muito errado aí, tá? E é algo relativamente simples de se resolver. Eu tenho uma tese que diz que se você trava na hora de fazer um código, significa que você ainda não entendeu o problema. Então vamos lá que eu vou te explicar. Programar, cara, é basicamente a arte de interpretar problemas, criar soluções e otimizar resultados. Nessa ordem, interpretar problemas, criar soluções e otimizar os resultados. Só que muita gente, principalmente os iniciantes, acham que o trabalho de um programador, assim como o trabalho de um escritor de livros, é simplesmente escrever. Então ele acha que o trabalho do escritor de livros é escrever as páginas, o trabalho do programador é escrever as linhas. Não é assim que funciona. O trabalho de um escritor de livros, cara, é ter ideias, é pensar, é montar a história, é pensar nos personagens, é pensar no desenvolvimento. Vai muito além de meramente escrever umas linhas numa página. E o trabalho do programador é exatamente a mesma coisa. O programador não é pago para escrever umas linhas de código. Isso a inteligência artificial já faz. O trabalho do programador é interpretar problemas, criar soluções e otimizar os resultados. Só que para você fazer isso do jeito certo, você precisa enxergar o código do jeito certo, como um meio, como uma ponte entre o problema e a solução. Quando você enxerga o código como um fim nele mesmo, é natural que você trave. Então vamos supor que você trabalhe numa empresa, por exemplo. E aí eu sou o seu chefe e você é um programador na minha empresa. E aí eu vou lá e falo para você que existe um processo na empresa que precisa ser automatizado. E você é um programador Python que vai automatizar esse processo. Cara, quais são as perguntas que você vai me fazer? Como funciona o processo? Então, cara, qual é a primeira etapa? Qual é a segunda etapa? Qual é a terceira etapa? Qual é a quarta etapa? E aí você vai entender todo o processo para que você possa automatizar. E aí o código, ele vai fluir de uma maneira muito mais fácil, porque quando você pegar lá o seu papel e a sua caneta e entender todo o processo, a sua mente já vai começar a bolar soluções. Ó, eu posso automatizar aqui, eu posso automatizar aqui, eu posso fazer um web scraping aqui. A sua própria mente vai buscar na sua base de conhecimentos o que dá para ser feito naquele trabalho. Então, a partir do momento que você vai entendendo o processo e vai entendendo o que precisa ser feito, cara, a sua mente vai criar um código de uma maneira muito mais fácil. E aí, muitas vezes, você nem precisa escrever esse código. Você consegue utilizar a inteligência artificial. E nesse momento, a inteligência artificial é realmente poderosa. Porque você já entendeu tudo, você entendeu o processo, você entendeu o que precisa ser feito, e aí você está simplesmente utilizando a inteligência artificial para escrever mais rápido, porque aí sim, de fato, ela vai escrever mais rápido do que você. Ainda que você saiba o que escrever, ela vai escrever mais rápido do que você. Mas não tem problema você utilizar ela, porque nesse caso, ela não está te emburrecendo. Você pensou no projeto, você pensou na solução, e você está usando ela como uma ferramenta. E é muito difícil que você trave nessa situação. O travamento, ele só vai nascer quando você não entendeu o problema, que é o caso da maioria das videoaulas, que é o caso da maioria dos cursos. A maioria dos projetos, por exemplo, se você chegar no YouTube agora e jogar um projeto de qualquer linguagem de programação, o professor, ele vai simplesmente colocar um projeto ali, entende? Ele vai colocar um código que você não sabe da onde veio, para onde vai, e você simplesmente, vou fazer um gráfico. Beleza, um gráfico do quê? De qual base de dados? Qual é o contexto desse gráfico? Nada, você não pensa em nada. Você simplesmente vê um código sendo escrito. É como se eu estivesse escrevendo um livro sem história. É como se você estivesse vendo a página de um livro.
Cara, tem umas informações escritas ali, mas qual é o contexto? Qual é o livro? Qual é o tema? Quais são os personagens? Você não sabe nada disso. E se você simplesmente chega na internet e pega um projeto totalmente aleatório, é exatamente isso que acontece. E aí quando você tenta fazer sozinho, a sua mente vai travar, porque não existe um contexto, ela não sabe qual é o problema, o que precisa ser feito, quais são as possibilidades, ela não sabe nada disso. É simplesmente você tentando parir um código do nada. Ah, vou fazer um gráfico. Do que, cara? Do que esse gráfico? Entende? Ela não vai conseguir parir uma ideia do nada, ela precisa de referências, ela precisa entender o problema para que ela gere uma solução. A sua mente é o melhor processador que existe, cara. Ela é maravilhosa para gerar soluções. Só que ela não consegue gerar soluções para problemas que ela não entendeu. Ela precisa entender os problemas. E é justamente por isso, por exemplo, que eu fiz os módulos do Python Pro de uma maneira tão específica. Então, pega o módulo de orientação a objetos, por exemplo. Eu não fico lá te ensinando o que é uma classe, o que é um encapsulamento. Não, nada disso. Eu peguei um problema que era um sistema bancário. Então, ao longo de todo o módulo de orientação a objetos, a gente faz um único projeto, que é um sistema bancário. E aí, ao longo de cada aula, eu vou te explicando isso. Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre classes. E a gente vai falar sobre as classes dentro do sistema bancário. E aí, a gente vai passando encapsulamento, níveis de proteção e por aí vai. E aí, lá na última aula, a gente vai falar sobre heranças. Mas, na última aula, a gente ainda está dentro do mesmo projeto. A gente está falando sobre heranças dentro de um projeto de sistema bancário, você entende? Ao longo de todo o módulo, eu não vou simplesmente ficar te jogando um monte de código. Eu vou te dar um contexto e a gente vai usar cada aula como se fosse uma peça de quebra-cabeça para a gente alimentar esse contexto geral. E por isso que a metodologia é tão elogiada, entende? Eu não estou simplesmente te falando, é assim que faz, é para você fazer uma classe, você escreve isso. Não, existe um contexto, existe um problema, existe um sistema bancário que a gente tem que resolver. E a gente vai resolver ele aula a aula, entende? Então, mesmo que o módulo tenha várias aulas, todas essas aulas estão conectadas dentro do mesmo projeto. E é assim a melhor forma que você vai encontrar para aprender a programar sem travar. Porque quando você sai do módulo de orientação a objetos, você está totalmente pronto para criar o seu próprio projeto. Porque você sabe quais são as perguntas que você tem que fazer. Você sabe mapear o problema. Você sabe que todo projeto precisa de um contexto, porque o projeto ele é a ponte entre o problema e a solução. Só que para uma ponte se sustentar, ela tem que ter duas bases. Então ela tem a primeira base, que é o problema, a segunda base é a solução e o código é a ponte. E aí, quando você entende isso, fica tudo muito mais fácil para você criar suas soluções. E é onde a inteligência artificial tem entrado com tanta força. Você interpreta o problema, explica para ela o seu raciocínio do jeito que você quer, explicando tudo, e ela vai gerar o código para você. E caso dê algum erro, o que é normal acontecer, é muito mais fácil de você consertar, porque você sabe o que você pediu e você sabe aonde é o parafuso que você tem que apertar. Só que os programadores não estão fazendo isso. Eles simplesmente pegam o problema, jogam na inteligência artificial sem pensar e aí copia a resposta. E quando dá errado, joga o erro de novo lá e copia a nova resposta. E aí você vai se tornando praticamente um analfabeto funcional de programação. Então, o insight que eu queria te deixar nesse vídeo é justamente esse. Se você está travando nos seus projetos, significa que você ainda não entendeu o problema que ele resolve. Se você esquecer tudo que eu disse nesse vídeo, lembre disso. Se você está travando num projeto, é porque você ainda não entendeu 100% do problema que ele resolve. Programar é a arte de interpretar problemas, criar soluções e otimizar resultados. Então, sem mais, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.